noite. Boa noite para o pessoal que está aí ao vivo. Um prazer estar aqui com meu amigo Silvio Sandi, um amigo muito querido. Um prazer estar aí com os meus alunos, os nossos alunos, os meus alunos de português, nossos alunos da área fiscal. Muito feliz em participar dessa live, em estar aqui no Facebook do Silvio. Muito feliz mesmo. Tá tudo bem? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Olá, boa noite, Bianca. Boa noite, Silvio. Boa noite, Luciana. Eu não estou conseguindo ver todo mundo no chat, mas eu vou tentar. Boa noite, Luciana Tamazato, já parou por aí? Já vi, Bianca Ferraz, Silvio Sandi. Tá todo mundo me vendo, me ouvindo? Tá tudo bem? Olá, pessoal, muito legal estar aqui com vocês, participando dessa noite, um ao vivo, uma live que tem o objetivo de resolver um pouco das questões de interpretação que muita gente me pede, muita gente interagindo, mandando mensagem, pedindo para comentar as questões desse concurso Auditor Fiscal para Teresina, FCC no mais alto nível. E aí, como muita gente já vinha pedindo e o Silvio me convidou para participar dessa live dele, eu resolvi então trazer essa prova para vocês, comentar as questões mais badaladas, mais controversas, eu diria, né? Muitos alunos perguntando. E o mais importante, o que eu acho, assim, na verdade, mais do que resolver a prova aqui para você, a minha meta é mostrar que é possível. Estamos agora falando de FCC, né? Cada banca tem as suas peculiaridades, principalmente no que diz respeito à interpretação de textos. Cada banca tem o seu perfil, cada banca tem o seu estilo. Agora, é incrível como é possível, muito possível, sistematizar os enunciados. Claro que tem que ser assim. Nós sabemos que para fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas, hoje, neste nível, se você não tiver estratégia, você não consegue. Não basta você saber a matéria, né? Quantos não falam assim, eu até consegui fazer a prova, mas eu consegui depois, em casa. Eu levei umas 3 horas fazendo a prova. Sabemos que não dá para perder esse tempo na prova de português. Então eu acho que a minha missão vai muito além de ensinar você as técnicas de interpretação, ensinar a você o conteúdo. A minha missão é muito além disso. A minha missão é fazer com que você tenha um glossário, eu acho que essa seria a melhor palavra, um glossário da FCC, um glossário que vai ensinar você a detectar as palavras-chave das assertivas, dos enunciados. Então, existem palavras, existem expressões que se repetem na banca. Esse é um alento que eu tenho a dar a você. Quer dizer, você não vai conseguir fazer essa prova curtindo cada questão, falando, que lindo. Não, não dá. Você vai ter que detectar uma palavra, uma expressão que você vai, realmente eu já vi isso numa prova. Isso indica que a resposta é X. Então são comandos que vão fazer com que você resolva a prova no tempo definido. Nós sabemos que quem é aprovado nesses concursos, vai muito além, tem muito mais do que domínio de conteúdo. Tem estratégia de resolução de questões. No que diz respeito a português, sabemos que o problema não está na gramática. E é o que eu sempre falo, né? Hoje, no nível em que as provas se encontram, gramática acaba sendo o quê? Acaba sendo o que, assim, é um ponto de igualdade. Todo mundo está estudando muito gramática. É a interpretação de textos que vai ser o diferencial, principalmente nessas provas de alto nível. A FCC, ela tem 2 segmentos na sua banca. Aquele segmento, aquele grupo que faz as provas de alto nível da área fiscal e aquele grupo que faz as outras provas. Esse grupo que faz as provas de alto nível da área fiscal está fazendo também provas para analista de tribunais. Temos agora um histórico aqui em São Paulo, né? Os concursos para São Paulo, TRF, a FCC, ela utilizou as mesmas estratégias que ela utilizou para
São Paulo, ICMS, para a área fiscal. Então, assim, é a mesma banca. Por isso que eu digo para os meus alunos que estudam para tribunais também, não subestimem a FCC. Não estamos falando daqueles cargos de nível médio, não. Mas, galera que faz prova para analista, Fundação Carlos Chagas já encara o mesmo perfil de questão de interpretação FCC. E eu tenho aqui um histórico, se eu fosse ficar falando das provas para analista FCC que vieram no mesmo nível da área fiscal. Então, a gente precisa dominar isso daí. Como? Nesse bate-papo hoje, eu quero, só com essas 5 questões, eu quero que você prepare um glossário comigo. Um glossário, um dicionário FCC, só com elas. Por meio delas, você já vai anotar umas dicas que aparecem, não só apareceram nessa prova, mas aparecem em outras provas. Não só nível da área fiscal, mas também analista, as provas de alto nível. Fundação Carlos Chagas. Entendeu minha meta aqui? Por isso eu escolhi essas questões. Não só porque são recentes, mas que elas simbolizam esse estilo da FCC, que, porventura, por sinal, eu amo. Amo essa banca, amo mesmo. Tá todo mundo aí com material, né? Então, eu não sei, eu não tô conseguindo ver todo mundo, tudo que falam comigo, eu não consigo ver no chat. Não tô conseguindo acompanhar muito bem daqui. Mas eu vou começar, tá? Pelo jeito, acho que tá tudo bem. Todo mundo com a prova aí? Eu quero que você tenha agora um caderninho para você fazer umas anotações, tá bom? Então, ao longo da aula, o que eu vou fazer? Ao longo da resolução das questões, eu vou parando aqui e vou te dar dicas de palavras, de expressões que eu quero que você anote e depois você vai continuar aí esse treinamento sozinho, utilizando muito dessas dicas que hoje eu vou passar, tá bom? Vamos lá? Então, vamos. Temos aí a prova. Eu não vou ler o texto, tá? E eu vou resolver cada assertiva, comentar cada uma. Então, qual vai ser a dinâmica? Eu dou a resposta primeiro, tá? Para você ter aí a resposta. E depois eu comento e vou mostrando os comandos que eu quero que você vá sublinhando aí também no seu material, tá bom? Bom, então a banca diz: o texto legitima o seguinte comentário. Francis Wolff nas linhas iniciais. Bem, a banca então quer a assertiva certa. A assertiva certa é letra A. Bom, então agora eu vou mostrar a você por que a certa é a letra A, tudo bem? Então eu vou mostrar a você por quê? Depois eu vou mostrar o erro de cada uma, tá bom? Então vamos lá. À medida que eu for evoluindo, eu levo você para o texto. Então, ó, letra A. Ao correlacionar se não e ao menos, relativiza. Eu quero você marcando essa palavra. Essa é a primeira palavra que vai para o nosso glossário FCC. Relativiza. Então, vamos entender. Toda vez que a banca falar relativiza, você já sabe. O que é relativizar? Relativizar é tornar aquilo não absoluto. Não é? Então, existe o absoluto e existe o relativo. Então, relativizar é apontar para algo e dizer que aquilo não é absoluto. É o não absoluto, é o relativo. E como é que você detecta se há uma relativização no texto? É isso que eu quero mostrar para você. Olha só. Então, essa palavra é chave, essa palavra é forte, a FCC coloca muito nas provas. Por que relativiza a amplitude? Vamos lá. Vamos ao texto. Então, lá no primeiro parágrafo, onde está a relativização? Todos lembram o ato de nascimento, se não dos próprios intelectuais, se não ao correlacionar. Toda vez que a banca falar correlacionar, ela está falando de duas expressões que vêm juntas. A banca usa muito esse nome também, correlacionar. Então, quando ela correlaciona, quando ela usa essas duas expressões, qual é o objetivo dela? É relativizar. Adriana, como é que eu sei que há uma relativização? Essa relativização está nesse ao menos. Todos lembram o ato de nascimento, se não dos próprios intelectuais,
ao menos da palavra intelectual. Concorda comigo que esse ao menos relativiza? É como se você dissesse assim, olha, todos lembram? Não, ainda que não lembrem. O nascimento dos intelectuais lembram pelo menos da palavra intelectual. Isso é uma relativização. É como se você dissesse, ó, não lembram tudo, não lembram o nascimento dos próprios, mas pelo menos da palavra intelectual. É esse ao menos que indica a relativização. A relativização com ao menos está no seu dia a dia, por exemplo. No seu dia a dia, quando você fala assim, vamos sair hoje para jantar, aí você sente que a pessoa não vai aceitar. Aí você fala assim, tá, ao menos conversar um pouquinho, então, por aqui. O que você está fazendo? Você está relativizando. Você está dizendo, ó, tá bom, não precisa isso tudo, mas ao menos você relativiza, você abre mão do que é absoluto. Só de olhar isso, você sentiria esse cheiro da FCC de que a assertiva está certa. Por quê? Porque ela usa isso em várias provas, entendeu? Então, olha aqui, preste atenção. Quando a banca diz relativiza a amplitude, segundo a qual relativiza a amplitude, o que significa isso? Eles lembram pelo menos da palavra intelectual. Eles podem não lembrar do nascimento, mas eles lembram pelo menos. Pronto, isso já resolveu a assertiva. Eu vou até continuar lendo, mas já está definida a letra A. Aí ele diz, mas não se abstém... Onde é que está isso no texto? Olha, não se abstém de iluminar a interdependência. Outra palavra que eu quero que você marque aí, essas palavras fortes que aparecem nas assertivas, elas vão salvar a sua vida. Quando a banca falar em interdependência, você vai correr lá e vai procurar algo nesse trecho, nessas primeiras linhas do texto, que tenham a ver com interdependência. A interdependência é isso aqui, se não disso, ao menos disso. São informações que estão dependentes entre si. Ainda que não lembrem do nascimento dos próprios intelectuais, lembram da palavra intelectual. Então, são informações que estão interdependentes. Pronto, fechou. Essa interdependência resolve ainda mais a assertiva. E olha o que a banca diz. Entre a ação das personagens e a etimologia da palavra em pauta. A ação das personagens e etimologia da palavra em pauta, isso é a reescritura de, olha, ação das personagens. A ação das personagens é isso, é o nascimento dos intelectuais, personagens retomando intelectuais. E etimologia está se referindo a isso aqui, palavra intelectual. Etimologia não é a formação da palavra, o estudo da palavra? Então isso é uma paráfrase, a letra A, repito, é uma paráfrase das duas primeiras linhas do texto. E o que resolve sua vida é esse relativiza. Esse relativiza é a paráfrase do ao menos, entendeu? Tá, agora eu vou mostrar o erro de cada assertiva. Tudo bem? Tá tudo bem? Tá todo mundo me vendo e me ouvindo? Bom, vamos à letra B. Ao usar a expressão todos lembram, reconhece o saber comum a ele e a seus interlocutores. Olha, saber comum a ele e aos seus interlocutores é a paráfrase de todos lembram. Começou muito bem a assertiva. Ele está dizendo a mesma coisa. Realmente, ao falar todos lembram, ele está dizendo que é um saber comum a ele e aos outros com quem ele fala. São todos. Se são todos, então é comum a todos. Tudo bem? Tá? Bom, aí ele diz, agora olha só, gente, FCC também tem muito isso, olha só. Começa bem, termina mal. Assertivas parcialmente verdadeiras. A banca é sedutora. Tem que tomar cuidado, porque você se apaixona. Quando você começa a ler, você fala, gente, é perfeito, olha, todos lembram. Todos lembram. Reconhece o saber comum a ele e aos seus interlocutores. Estou amando a letra B. Mas cuidado.
Muitas vezes ela começa bem e termina mal. Cuidado para não se apaixonar assim de cara. Vai, continue comigo. Aí ele diz: o que o exime de detalhamento? O que você tem que fazer com o FCC? Você tem que sublinhar as expressões mais importantes. Então, quando ele diz o que o exime do detalhamento, pronto, eu parei nesse detalhamento. Ó, exime do detalhamento da ideia expressa na frase. E justifica a ausência de particularização. Eu tenho aqui duas palavras-chave: detalhamento e particularização, que eu quero que você também jogue para o seu glossário. Ó, você já jogou a palavra relativiza, você já disse, você já colocou um alerta para essa palavra, e agora na letra B eu tenho duas palavras que estão aí semanticamente próximas e que vão resolver sua vida: detalhamento, que é o mesmo que particularização. A Bank está dizendo que não há exime de detalhamento, então ela está dizendo que não há detalhamento ou particularização. Aí você vai lá para esse trecho, todos lembram, e continua lendo para ver se houve algum detalhamento ou não. Venha comigo, olha. Todos lembram o ato de nascimento, se não dos próprios intelectuais, ao menos da palavra intelectual. Bem, ele começa dizendo que todos lembram. Vamos ver se depois ele faz alguma particularização que é o mesmo que detalhamento. Sim, porque ele diz, foi durante o caso Dreyfus. Então, se ele diz, foi durante o caso Dreyfus, ele está detalhando, particularizando. Ele falou, todos lembram, e ele poderia não particularizar, ele poderia não dizer quando. Mas quando ele diz, foi durante, isso, argumentativamente falando, é uma particularização. Então, o que a banca quer dizer com particularização? Particularização é o mesmo que detalhamento na argumentação. É quando, na argumentação, você sai do geral e vai ao específico. Ele falou, todos lembram, e depois ele especificou quando. Isso é um detalhamento, tá, beleza. O problema, então, da letra B, qual foi? Qual foi o problema da letra B? Agora você pega, olha só. O problema foi o que o exime, não exime. Ele detalhou. Ele detalhou, não eximiu de nada. Esse é o problema da letra B. Letra C. Ao mencionar Dreyfus, toma o oficial judeu. Então, olha só. Isso é o que se chama de testemunho de autoridade. Toda vez que a FCC fizer isso na assertiva, toda vez que a FCC falar assim, ao mencionar o autor tal, o que você faz? Você vai lá ao texto e olha, argumentativamente, no contexto, por que ele citou o Dreyfus? Cuidado, não continue lendo a letra C, porque você vai se apaixonar. Vá lá ao texto primeiro, recupere a sanidade, tente descobrir o que era aquilo ali, para depois voltar. Esse Dreyfus, ele estava ali para quê? É assim que você tem que pensar na hora. Vamos lá, vai. Bom, ele estava ali para falar o seguinte... Foi durante o caso Dreyfus. Quem é esse Dreyfus? Quando, após o célebre artigo de Émile Zola em exigindo a revisão do processo de Dreyfus, oficial judeu injustamente condenado por alta traição. Então já sei, Dreyfus era um judeu que foi condenado por alta traição e houve lá um artigo de Émile Zola exigindo a revisão desse processo. Tá, entendi. Recuperei a ideia no texto. Agora eu vou para a letra C. Agora sim, agora eu estou forte. Toda vez que a banca citar um autor retirado do texto, é o que se chama de testemunho de autoridade. Primeiro você vai à argumentação e entende por que aquele testemunho estava lá. Vamos, fui, agora eu volto, vamos ver. Ao mencionar Dreyfus, toma o oficial judeu acusado de traição, até aqui tudo bem. Como testemunho legítimo, achei a palavra forte, consenso. Testemunho legítimo de que há consenso, com essa palavra, eu volto ao texto e vejo se há consenso. Já vi que se eu estou exigindo a revisão do processo, é porque não há consenso. Se existe alguém que achou injusto, é porque não há consenso. Essa palavra resolveu minha vida. Consenso quer dizer o quê? Concordância. E lista de apoio injustamente acusado quer dizer o quê? Discordância. Consenso contradiz o texto. É uma palavra, então, que indica que a assertiva está errada.
Vai. D. Ao citar as listas de apoio assinadas por escritores e outros. Bom, ao citar essas listas de apoio, aí eu vou lá, eu não fico lendo a assertiva e me enrolando com ela, não. É assim que eu faço a FCC. Eu dou uma olhada no que eram essas listas de apoio. Volte comigo para o primeiro parágrafo. Quando ele diz, aparecem listas de apoio a essa iniciativa listas assinadas por escritores. Bem, então vamos lá. Listas, ele está falando de listas de apoio a essa iniciativa. Que iniciativa? A revisão do processo. Olha, FCC é você fazer o que eu estou fazendo no texto, você tem que buscar os referentes textuais, colocar as setas, como eu coloco. Essa iniciativa retoma revisão do processo. Entendi. Então aqui ele fala de escritores, músicos, cientistas que apoiaram a iniciativa de revisão do processo de Dreyfus. Pronto, recuperei a ideia no texto. Agora eu volto para a assertiva e vejo. Agora sim, agora eu volto forte. Aí ela diz assim, ao citar as listas de apoio, demonstra o impacto do artigo de Émile Zola na sociedade da época. Ainda que a menção não seja relevante para o tema central do excerto, o nascimento da palavra intelectual. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que essa menção... Então, olha só, até aqui estava tudo bem. Ao citar as listas de apoio, demonstra o impacto do artigo de Émile Zola na sociedade da época. Sim, porque havia listas de apoio, listas que apoiavam essa revisão, tudo bem. Mas agora vem a segunda parte da assertiva. Ainda que a menção não seja relevante, está dizendo que a menção a essas listas de apoio não foi relevante para o tema central do texto, é o mesmo que dizer que, argumentativamente falando, isso não precisava estar no texto. Você acha que mostrar listas de apoio, listas que apoiam uma revisão de um processo, que tem a ver com o nascimento da palavra intelectual, você acha que isso não é relevante para o texto? Só de olhar isso, você pensaria, como assim? Está dizendo que o autor faz uma citação que é irrelevante? É como se estivesse falando mal do autor. É como se a banca estivesse dizendo, isso foi desnecessário. Isso já invalida a letra D. A letra D começou bem, terminou mal. É bem FCC isso. Começa bem, você se apaixona, depois termina mal. Vai, próxima. Ao elencar os signatários das listas de apoio, a iniciativa de Émile Zola, isso aqui eu também quero que você marque, que vem direto nas provas da FCC. Manifesta sua própria avaliação. Só de olhar isso que eu grifei, você vai parar e vai voltar ao texto. Lembrando uma dica que eu vou dar agora. Toda vez em que a banca falar o autor traz sua própria avaliação, a avaliação é o mesmo, anote aí no seu glossário, a avaliação é o mesmo que opinião, é o mesmo que julgamento. Avaliação, opinião, julgamento. O que a banca quer saber? Isso é o suficiente para você voltar ao texto e ver se nesse trecho em que ele cita essas listas de apoio, ele manifestou alguma opinião ou se esse trecho era apenas um fato. Vá ao trecho e verifique se há algum vocábulo que indique opinião. Quando ele citou essas listas de apoio, ele deu opinião, o autor deu opinião, vamos ver? O trecho é esse. Aparecem listas de apoio a essa iniciativa assinadas por escritores. Um músico, cientistas, professores, estudantes. Vamos lá. O autor está opinando ou está trazendo um fato? Ele está trazendo um fato. Não existe nenhum vocábulo que indique a opinião do autor. A FCC adora isso. Ela adora diferenciar o fato da opinião. Quando no texto há um fato, se a banca perguntar se o autor manifestou alguma avaliação, você vai dizer que não. Erro na assertiva. Você nem precisa ler o resto. Não vai dar tempo na prova de ler o resto. FCC, você tem que fazer assim. Anotou aí que a avaliação é o mesmo que opinião? Que quando a banca fala isso, ela quer saber se é opinião ou fato que está no texto? Vamos ver? Vai. Agora vai.
Próxima. Agora, um trecho retirado do texto. Tá todo mundo comigo? Todo mundo colado no material, sem piscar, anotando tudo. Vambora. Ele diz assim, ó, é Maurice Berré, anti-dreyfusista, que qualifica essa iniciativa por derisão de protesto dos intelectuais. Considerada a frase assim, quando a banca fala em seu contexto, ela diz, olha, é importante que você vá ao texto e se lembre do que era isso no texto. Quando esse trecho apareceu no texto, argumentativamente falando, o que era esse trecho? Então, quando ela fala em seu contexto, ela está batendo no seu... Falando, dá um pulinho no texto antes de fazer a questão, vai lá. Vamos ver o trecho em que se falou de Maurice Berré. Vamos ver. Olha aqui, tá aqui. Olha só. Primeiro, vamos agora entender a cadeia argumentativa. Ele começa o texto, você tem que fazer isso na hora da prova, você tem que resumir mentalmente o texto, senão você não consegue dominar a prova. Ele começa o texto dizendo, olha, todos lembram o ato de nascimento, se não dos intelectuais, mas da palavra intelectual. Aí ele diz que, pelo menos da palavra intelectual, todos lembram o nascimento. Aí ele vem contar como é que nasceu essa palavra intelectual. Foi durante o caso Dreyfus, quando após o célebre artigo de Émile Zola, exigindo a revisão do processo de Dreyfus, aí ele diz que esse Dreyfus foi um oficial judeu injustamente acusado, condenado por traição, apareceram listas de apoio a essa iniciativa assinadas por escritores. Então ele veio dizer que, ele está contando como é que nasceu a palavra intelectual. E ele está dizendo que a palavra intelectual nasceu quando um oficial judeu que foi injustamente condenado, ele foi protagonista de um grupo que exigia a revisão do processo dele. E esse grupo fez uma lista, essas pessoas fizeram listas de apoio. Aí olha aqui, é Maurice Berré, aqui que está o trecho, anti-dreyfusista. Então a gente vai organizando os referentes. A gente está vendo que ele é contra o Dreyfus, ele é contra. Ele é contra, ou seja, ele não está no grupo, esse grupo aqui, ó, não está. Existem dois grupos no texto, aqueles que apoiam Dreyfus e esse cara que surgiu agora, que é o Maurice Berré, que é contra esse grupo, porque ele é contra Dreyfus. Aí ele diz, esse Maurice, qualifica essa iniciativa por derisão de protesto dos intelectuais. Foi aqui que nasceu a palavra intelectual, porque esse Maurice, ele veio qualificar essa iniciativa de protesto, ele veio chamar de protesto dos intelectuais. Aí ele disse, palavra nova e que sequer pejorativa. Por que sequer pejorativa? Porque esse Maurice, ele é anti-dreyfusista, mas que é imediatamente retomada pelos interessados. Quem são esses interessados? Interessados retomam o quê? Você tem que ler o texto assim, vendo o que retoma o quê. Interessados retomam o quê? Essa galera que apoiou, que fez as listas de apoio. Então, de um lado, e é isso que eu quero que você leia FCC assim, olha, é como se houvesse X e Y. X contra Y. De um lado, X, quem é? Dreyfus e essas listas de apoio. Do outro lado, Maurice Berré, que criou a palavra intelectuais de uma forma pejorativa. Pronto. Adriana, mas como é que eu entendi isso na hora, no texto? Adriana, não consegui. Todo mundo que não vai bem fala isso pra mim. Adriana, eu entendi quando você me falou, mas na hora eu não consegui. Preste atenção. Já tem que ler o texto da FCC lembrando que existe sempre X e Y. Pelo menos em um do texto da prova. Pelo menos em um. Virá essa oposição, X e Y, a banca adora. E aí você já vai organizando uma cadeia argumentativa. É como se houvesse assim uma rixa, uma oposição. De um lado, Dreyfus e as listas de apoio. Do outro lado, Maurice Berré. Pronto. Eu já entendi esse trecho, agora eu vou para a assertiva. Adriana, por que você voltou ao texto? Porque a banca está ajudando você, a banca é mãe. A banca pega você no colo, mas você não percebe. Você tem que valorizar esse colinho da FCC. Vem, olha só. Quando ela fala em seu contexto, ela queria que você fosse lá e entendesse quem era esse Maurice Berré. Esse Maurice Berré é o Y. Então é uma oposição X contra Y.
Pronto, aí você começa a entender o texto. Aí, vamos lá. Agora que eu entendi que Maurice Barré é contra Dreyfus e é contra os, ó, desse lado aos intelectuais. Do outro lado, a Maurice. Pronto, agora eu dominei. A banca quer a assertiva certa. Eu vou mostrar logo para você qual é a certa, tá? E depois eu vou comentar cada uma para você ir anotando as dicas, tudo bem? Essa é a certa. O que se exprime por meio de anti-dreyfusista, por derrisão e que se quer pejorativa, remete a posicionamentos. Anota essa palavra aí. Toda vez que a banca falar posicionamento, ela está falando em ponto de vista. Então a banca está perguntando se essas palavras indicam o ponto de vista de Maurice ou o ponto de vista do autor, ou o ponto de vista de todo mundo. É uma opinião do Maurice ou a opinião de todos. Anti-dreyfusista. Quem é anti-dreyfusista? Não é Maurice? Essa é uma opinião dele. É por derrisão, né? Quando se fala por derrisão, é o quê? Por crítica, de forma pejorativa. Olha, e que se quer pejorativa, quem é que quer que essa palavra intelectuais seja pejorativa? Maurice Barré. Então, de fato, são posicionamentos dele. Olha só, é como se Maurice Barré ele tivesse criado essa palavra intelectuais para zoar com a galera que fez as listas de apoio. Era uma forma de zoar, zoação mesmo. Então ele estava zoando as pessoas que fizeram as listas de apoio e por isso esse ponto de vista, quem queria que essa palavra intelectual fosse pejorativa era o Maurice. Por isso, a resposta é a letra B. O que você anotou aí no seu glossário? Quando a banca perguntar, é posicionamento do fulano? Ela quer saber se é um posicionamento dessa pessoa específica ou se é de todos, ou se é do próprio autor do texto. Não, o autor do texto ele não é anti-dreyfusista. O autor do texto ele não estava sendo pejorativo com essa palavra. Maurice Barré é que queria ser pejorativo. Por isso, a resposta é letra B. Bom, mas ainda tem um monte de coisa que eu quero mostrar a você nessa questão. Olha só, letra A. A formulação e que se quer, em sua abrangência, sinaliza, anote mais essa palavra no seu glossário. Sinaliza é vocábulo de inferência. Toda vez que a banca usa isso nas suas questões, sinaliza, ela está batendo no seu ombro perguntando assim, podemos deduzir? E Adriana, o que adianta eu saber isso? Adianta, por quê? Toda vez que ela fala sinaliza, você tem que olhar não só essa expressão, mas o que está nos arredores, porque inferência é assim. Inferência você olha para o trecho e olha para o que está nos arredores, ao lado. E aí você vê se é uma possível dedução ou não. Então esse sinaliza é verbo de inferência. Por exemplo, se eu digo para você assim, esse seu olhar sinaliza que você quer sair comigo hoje. Inferência, você está deduzindo. A pessoa não disse nada disso. Isso é dedução. Entendeu o que é o sinaliza na argumentação? Tá, entendi. Então o que eu tenho que fazer? Dar uma olhada nos arredores, no contexto. Vamos, venha comigo, vamos ver. Ao dizer e que se quer, essa expressão sinaliza que se deve entender o desejo como inerente a todos os indivíduos envolvidos no contexto do processo Dreyfus? Não. Quando ele disse que se quer pejorativa, quem quer pejorativa é o Maurice, porque há um X e um Y, há uma oposição. Tanto é que existe um mais aqui e eu quero que você marque esse mais, grife esse mais. Esse mais é tudo na argumentação. É uma oposição, é um divisor de águas, é uma conjunção adversativa que mostra que existem dois lados. De um lado, a Maurice Barré, que quer que essa palavra seja pejorativa. Do outro lado, é imediatamente retomada pelos interessados. É o lado dos intelectuais que aproveitam a criação do vocábulo por Maurice e usam a seu favor. Ou seja, traduzindo, Maurice quis zoar com os intelectuais. Criou essa palavra manifesto
dois intelectuais, criou essa expressão. Aí os intelectuais gostaram da palavra, falaram assim, não, ótimo, gostei, vamos usar a nosso favor. Então, qual é o erro da letra A? Galera, não é só entender, é procurar achar as palavras-chave. Eu tô aqui para te ajudar nisso. Eu olho para a letra A e vejo, sinaliza, inferência, que todos... que esse desejo é de todos? Não, porque quando eu olhei no contexto eu vi um mais, eu vi uma oposição de interesses, eu vi dois grupos, errada, assertiva A. Adriana Figueiredo jura, isso acontece em todas as provas? Eu posso te provar. Se eu começar a trazer as provas de São Paulo para a área fiscal e as provas de alto nível de analista da FCC, a banca usa essa linguagem várias vezes. Então, é possível dominar? Claro que é, claro que é. Pronto. Já vi o problema da letra A. Vai, agora eu quero a C. Vamos lá, C. Peraí, nessa não. A C é essa. C. Por retomar protesto dos intelectuais, a expressão palavra nova, olha só, parei aqui. FCC, eu paro na metade, porque se eu identificar erro na primeira metade, eu não preciso ler o resto. Peraí, então vamos lá. A banca está dizendo que essa expressão palavra nova retoma protesto dos intelectuais. Primeiro, eu vou ver se isso está certo, porque se não tiver, eu nem continuo lendo. Vamos ver, olha só. É Maurice Barré, qualifica essa iniciativa de protesto dos intelectuais. Palavra nova e que sequer pejorativa. Peraí. Palavra nova, não são palavras novas. Observe que o autor usou palavra e não expressão. Se ele tivesse dito expressão, seria tudo isso. Mas ele não estava se referindo a protesto dos intelectuais quando ele falou palavra nova. Ele estava se referindo a intelectuais. Tanto é que essa palavra é retomada imediatamente pelos interessados. Que palavra? Intelectuais. Achei o erro da assertiva logo no início. Nem vou continuar lendo o resto. A expressão palavra nova não retoma protesto dos intelectuais. Retoma só intelectuais. Acabou. Vou para a letra D. Adriana, eu não percebi isso não. Tem que perceber, você tem que parar na metade e ver o que retoma o que no texto. Como é que palavra nova vai retomar duas palavras? Se ele quisesse retomar duas palavras, ele diria palavras novas. Ou ele diria expressão nova, se ele estivesse se referindo a esse todo. Letra D. O sentido e a correção originais do texto destacado, do trecho destacado, estão mantidos. Ó, sentido e correção. Tá, aí a banca, ela traz uma nova formulação. E ela quer saber se essa nova frase está com o mesmo sentido e correta. Então, teoricamente, você teria que comparar esse trecho com o trecho lá, não é? Mas eu não perco esse tempo na prova. Primeiro eu vejo, antes de pensar em sentido, porque sentido demora muito, eu vou pensar em correção. Eu vou primeiro ver se há um problema de correção, porque se houver, eu nem preciso comparar os dois trechos quanto ao sentido. E aí, quando eu vou procurar um erro gramatical, eu acho um que cai em várias provas da FCC. Ele está catalogado, ele vai agora para o seu glossário. É que não se usa vírgula separando a expressão de realce. É que. Esse é que, anote aí, é uma expressão de realce. É a partícula expletiva, a palavra de realce, lembra? Eu vou te dar um exemplo curto para você entender o que eu estou falando. Se eu digo assim, olha, é em casa que somos nós mesmos. Aí, tem um é que. Aí a banca vai querer fazer o que ela fez aqui, olha. Colocar vírgula antes do que é parte da expressão de realce. Você vai dizer, não, expressão de realce não se separa. Por isso, quando a banca diz o sentido e a correção, você vai dizer que não.
não haveria correção gramatical, porque não se separa essa expressão de realce. Lembrando que expressão de realce é aquela que pode ser retirada da frase sem gerar alteração semântica. É como se eu pudesse retirar isso daqui, olha, em casa somos nós mesmos. E aqui é a mesma coisa, olha, eu não posso tirar esse aqui. Retire o EQ para você ver que ele é uma expressão de realce. O antidreyfusista Maurice Barré qualifica essa iniciativa por derrisão. Então, é uma expressão de realce. Teve gente que acertou a questão pelo motivo errado. Teve gente falando, eu entendi que seria uma vírgula antes do pronome relativo. E aí a oração deixaria de ser restritiva para ser explicativa. Não, isso nem é oração. Esse é que é expressão de realce. Mas o importante é o cara acertar. De repente o cara pensa errado e acerta. Beleza, mas não foi por isso, tá bom? A banca está colocando isso em várias provas. Ela coloca um EQ e coloca a vírgula antes do que e pergunta se está certo. Não está certo. Não se separa o E do que por vírgula. A maldade é que para ver que isso é uma expressão de realce é difícil, né? Porque eles estão separados, né? Então, você tem que estar esperto, tem que ter passado por isso antes, como você está passando aqui, tá bom? Agora, olha a letra E. A letra E é outra que arrasa. Olha aqui. A letra E diz assim. Dado que tem nessa específica frase função aditiva, parei aqui. Parei aqui e vou ver se esse mais tem função aditiva. Aí eu olho, eu não preciso ficar lendo a assertiva toda. Aí eu vou lá e vejo que esse mais, ele opunha x e y. Havia uma oposição, ele não tem função aditiva. Parei aqui, errada a letra E. A banca está querendo trocar o mais por E. Mas não há uma ideia de soma, há uma ideia de oposição e a própria argumentação mostrou isso. Entendeu? Adriano, o mais pode ter valor aditivo? Pode, quando ele equivale a mais também. Exemplo, não sou só sua amiga, mas sua parceira. O que eu estou falando aqui, ó? Não sou só sua amiga, mas sua parceira. Eu quero dizer que eu sou sua amiga e sua parceira. Beleza, aqui esse mais tem valor de mais também. Agora, nem sempre. Quando houver oposição entre os termos da argumentação, não é isso, não há. Entendeu? Tudo bem? Tá tudo bem? Vamos lá. Todo mundo me acompanhando? Posso ir mais uma? Vou mais uma, tá? Bom. Agora eu vou a mais uma assertiva. Beleza. Vai, o que eu quero com essa assertiva? O que eu quero? Por que eu escolhi essas questões? Essas 3 primeiras questões, elas dão várias dicas que se repetem nas provas da FCC. Essa aí também. Então, ao longo das assertivas, você vai fazer a mesma coisa. Você vai marcar palavras importantes que vão indicar comandos para você em outras provas que você fizer da banca, tá bom? A banca quer a assertiva correta. Eu vou logo mostrar a você qual é a correta, tudo bem? Então, vamos lá. A assertiva correta sobre componentes do excerto é... Olha, eu vou parar nessa questão, senão a gente vai muito além do seu horário. Eu vou só a essa, tá bom? Então, vamos atenção a essa para a gente fechar com ela. A expressão, essa é a certa. A expressão, em outras palavras, introduz enunciado que parafraseia. Até aqui eu amei. O que é parafrasear? Parafrasear é reescrever. Tá lindo. Porque quando você diz em outras palavras, você está reescrevendo o que você disse antes. Está escrevendo o mesmo com outras palavras. Tá lindo o início da B. Vamos continuar. Parafraseia a acepção da palavra intelectual no século XX. A distinta, isso que eu quero que você marque, que não é a primeira vez que eu vejo em prova da FCC. O que ela quer dizer com isso? Distinta caracterização do mesmo núcleo verbal. Núcleo verbal, vá traduzindo comigo, é verbo. Distinta caracterização é
diferentes caracterizações. O mesmo núcleo verbal com diferentes caracterizações. Caramba, o que a banca está falando? Está falando que existe lá um verbo que apresentou distinta caracterização e que isso favoreceu a concisão. Concisão é síntese. Então a gente vai lá nesse trecho, no trecho em que se fala em outras palavras, e vamos ver se houve ali um verbo com distinta caracterização e se isso caracterizou, facilitou a síntese do que eu estava lendo. Olha aqui, achei em outras palavras. Bem, peraí, vou entender o que ele queria dizer nesse trecho. Bem, antes de em outras palavras, ele estava falando do quê? Vamos entender. Desde essa época e ao longo de todo o século XX, a palavra refere-se àqueles que, exercendo uma atividade intelectual, usam seu prestígio. Então ele estava explicando o que era a palavra intelectual. Aí depois ele vem com em outras palavras, ou seja, ele vai parafrasear o que ele disse, dizer o que ele disse antes com outras palavras. Agora eu tenho que olhar para o que vem depois e tenho que ver se existe algum núcleo verbal. Núcleo verbal é o quê? É verbo. Com distinta caracterização. Sim, ele tem. Porque esse verbo, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Ele tem duas caracterizações, ele tem dois objetos, distinta caracterização, porque quem transforma uma autoridade intelectual, objeto direto, em autoridade política, objeto indireto. O fato, então, de eu ter um verbo bitransitivo, com distinta caracterização, faz com que a definição seja concisa. Olha como esse verbo conseguiu resumir a definição de intelectual. Foi mesmo. Esse verbo é responsável pela síntese. Antes dessa expressão, em outras palavras, o autor falou, mas não se fez entender. Depois dessa expressão, foi só usar um verbo bitransitivo e ele conseguiu resumir aquilo que ele havia dito anteriormente. E isso favoreceu a concisão da fórmula. Certa, letra B. Demais. Agora vai. Adriana, será que eu acertaria por eliminação? Sim, vou mostrar como é que você acertaria por eliminação, mesmo sem saber isso tudo que eu falei da letra B. Olha só, letra A. O emprego de assim indica que a frase final do parágrafo é de natureza conclusiva. Até aí tudo bem, né? Assim, o que é assim? Assim, logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim. É conjunção conclusiva. Tudo bem. Mas eu conheço FCC. Começa bem, mas eu não posso me apaixonar, eu tenho que ir devagar. Peraí que eu vou ver o resto. Olha só, o emprego de assim indica que a frase final do parágrafo é de natureza conclusiva, conclusão que, por ter sido obtida por um raciocínio rigoroso, o autor não admite ser atribuída a um achei a expressão que vai resolver minha vida, a um entendimento seu. A banca já usou isso na própria prova. O que é entendimento seu? É julgamento, é opinião. Pronto, a banca quer que você vá ao texto, procure se no momento em que ele usou esse assim, havia ou não a opinião do autor. Porque a assertiva diz que essa conclusão não é do autor, que não há opinião dele. Vá a esse trecho e veja se esse trecho é um fato ou se é uma opinião. O que você me diz? Vá ao trecho e me diga, esse assim, vai, tá comigo? Olha só, olha o assim. Leia o que vem depois do assim. E diga-me, depois do assim, existe alguma palavra que indique que o autor está opinando? Procure aquilo que eu chamo nas aulas de modalizador. Existe algum modalizador? Alguma palavra, modalizador é palavra que indica qualquer vocábulo, qualquer palavra que indique a opinião do autor. Existe alguma palavra que indique a opinião do autor? Sim, achei. Deve haver. Esse deve é modalizador. Deve haver 3 condições. Parece também é outro modalizador. Isso significa
ponto de vista dele. Deve haver, parece, ele está opinando. São modalizadores. Só de olhar isso, eu eliminei a letra A. Porque eu já estou acostumada, já estou vacinada, eu quero você assim. Quando eu olho entendimento pessoal seu, eu vou para o texto. Vi um modalizador, aí eu falo, não, existe um entendimento do autor. Sim, lá no texto. Eis o erro da letra A. Entendeu? Vai, vamos para as outras. Estou acabando, hein? Era para ser uma live bem rapidinha. Eu vou acabar, juro que eu vou acabar. Quando eu começo, eu não quero parar. C, letra C. Vai, eu quero mostrar a você o erro da C. A palavra particular está em relação de antonímia com a palavra universal. Ah, peraí, que eu vou ver se é isso mesmo. Antonímia é oposição. Olhando assim para a letra C, dá vontade de dizer que está certa, mas eu vou dar uma olhada para ver se elas se opõem mesmo. Vamos lá. Estou de novo lá no trecho do texto e aqui achei a palavra universais e a palavra particular. Vamos lá, olha o que ele diz. Usam seu prestígio adquirido nessas atividades para intervir no debate público e defender valores universais, justiça e verdade em particular. Peraí, há uma oposição entre essas expressões no texto? Universal aí é o oposto de particular? Existe uma oposição argumentativa mesmo? São antônimos aí no texto? Não, né? Na verdade, ele quis dizer, ao falar justiça e verdade em particular, o que ele queria dizer? Principalmente, justiça e verdade são valores universais que devem ser destacados. Então, não está querendo dizer que é universal e individual, particular, não. Não é essa oposição. Não há oposição, houve um destaque, não há uma relação de antonímia. Só de olhar isso, eu elimino a letra C. Olha só, não há relação de antonímia. E se você continuar lendo, você vai ver que, ó, determinada pelo entendimento do autor de que os valores justiça e verdade não são aplicáveis, pelo contrário, são aplicáveis à maioria, porque eles estão sendo destacados. Então, a letra C contradiz o texto. A letra D é outra que está caindo direto, gerúndio. A banca pergunta se o gerúndio, isso é oração reduzida de gerúndio. E aí você já olha para a palavra anteriormente. Olha para mim e entenda o que é isso. Olha, eu vou aqui dar um exemplo de uma frase curta com gerúndio, tá? Então, olha só, eu vou dar exemplos de frases curtas depois, para você ir anotando, para depois você anotar, tá bom? Olha só, com gerúndio. Eu gosto de falar gesticulando. Eu gosto de falar gesticulando. Diga-me, esse gesticulando, ele indica ação anterior, ação posterior ou ação concomitante? A banca pergunta sempre isso. Eu gosto de falar gesticulando. Anterior, posterior ou concomitante? Concomitante, ao mesmo tempo em que eu falo, eu gesticulo. Beleza. Exemplo de gerúndio indicando ação concomitante. Tá, agora é outro exemplo. Chegando, foi logo dormir. Chegando, foi logo dormir. Agora, esse gerúndio, indicação concomitante ou indicação anterior? Anterior. Por quê? Primeiro ele chega, depois ele dorme. Tá. Então, o gerúndio pode indicar ação simultânea, pode indicar anterioridade. Quando a banca trouxer um gerúndio e perguntar sobre simultaneidade, anteriormente, você vai ao texto e vai fazer o que eu estou fazendo aqui. Você vai olhar os dois verbos e vai perguntar: essas ações ocorrem ao mesmo tempo ou existe uma relação de anterioridade e posterioridade entre elas? Isso é valor semântico do gerúndio. Vamos ver? Vamos lá? A forma exercendo expressa prática finda, realizada anteriormente à ação expressa por usam. Vamos ver se o exercendo é prática finda. Vamos ver. Vou aos dois verbos. Então, olha só, desde essa época e ao longo de todo o século XX, a palavra refere-se àqueles que, exercendo uma atividade intelectual, usam seu prestígio. Exercendo, olha só,
exercendo uma atividade, usam o prestígio. Primeiro eles exercem e depois eles usam o prestígio? Primeiro eles exercem a atividade intelectual, depois eles usam o prestígio? Ou eles fazem tudo isso ao mesmo tempo? Existe uma relação de anterioridade, como a banca sugere, prática finda, terminou para outra acabar, uma termina para outra começar, existe isso? Ou elas ocorrem ao mesmo tempo? Então, peraí, elas ocorrem ao mesmo tempo em que ele exerce. É simultaneidade. Ao mesmo tempo em que eles exercem uma atividade intelectual, eles usam seu prestígio adquirido. Aí você volta à assertiva e fala: não é prática finda. E a banca ainda diz depois, ó, no contexto não há possibilidade de as ações serem tomadas como concomitantes? Não, claro que há. Elas são concomitantes. Erro da letra D. É valor semântico do gerúndio. E para fechar, olha que legal essa letra E. Na sequência, aí veio com aquele verbo de novo, que é bitransitivo. Quem transforma alguma coisa em outra. Transforma uma autoridade intelectual, OD, objeto direto, em autoridade política, objeto indireto. E aí vem, em nome de uma autoridade moral, a banca diz que os dois segmentos introduzidos pelo vocábulo em subordinam-se ao trecho destacado com idêntica função. A banca quer saber, traduzindo, se eles têm a mesma função sintática. Se eles têm a mesma função. Bem, eu já estranho essa história de mesma função. Por que eu estranho? Porque eu não posso ter dois objetos indiretos. Eu sei que em autoridade política é objeto indireto, só que não pode ser outro. Além disso, eles não se subordinam a uma autoridade intelectual. Eles se relacionam com o verbo. E mais, olha só, o mais importante... Esse em nome não é objeto do verbo, é adjunto adverbial. Fique ligado. Isso que eu queria que você aprendesse, que você anotasse mais essa. Você tem dois elementos com preposição ali. Um é o objeto indireto. Quem transforma alguém em alguma coisa em algo, né? O outro termo com preposição, essa preposição ela tem valor semântico. Você tinha que sentir esse cheiro de adjunto adverbial no último segmento, no segundo em. Mesmo sem saber do que é, você falaria assim, o primeiro é objeto, mas o segundo é circunstância, é adjunto adverbial. A banca adora perguntar se a preposição indica circunstância. Então, assim, duas preposições não são dois objetos indiretos. Uma é, a outra é por ideia circunstancial. Essa expressão, em nome de uma autoridade moral, é por causa de uma autoridade moral. É adjunto adverbial de causa. É ideia circunstancial. Eles não têm a mesma função. Até porque eu não teria dois objetos aí. Entendeu? É isso. Silvio Sandi, 22 horas, né? É isso, pessoal. É isso. Foi um prazer imenso. Isso para mim é uma maravilha resolver questões da FCC, questões de argumentação. É uma argumentação totalmente diferente. São questões que definem vagas. O português é o diferente, você sabe disso. Adriana, área fiscal são muitas disciplinas, mas você concorda comigo que o cara que conseguiu sobreviver a essa prova, ele entrou? Que essa prova fez toda a diferença no resultado final lá, né, do concurso? Olha só, FCC é assim. E não é assim só na área fiscal, não. Ela está assim nas provas de analista tribunais. Outro nível de banca, não é? Vence quem achar essas palavras-chave. Vence quem fizer muitas provas da FCC e que vá no automático achando as palavras, as expressões que vão fazer com que você elimine as assertivas. Entendeu? É isso. Não estou conseguindo ver todo mundo aqui no meu chat, mas é isso, pessoal. Olha, um beijo. Cupom DRI50.
para o meu curso no Silvio Sandy. Eu tenho um curso de português total com ele para a área fiscal, que vai desde gramática até interpretação. Aproveite esse curso aí. Quando eu gravei com muita dedicação para que eu pudesse cobrir aí todo o conteúdo de uma prova da área fiscal, tá bom? Aproveite o curso, aproveite o desconto, DRI50, tá valendo ainda, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelos alunos do Silvio Sandy, um beijo para esse baiano muito querido, um beijo para vocês, até a próxima, até!